Senhor, Deus colocou aqui um texto no meu coração, um tema. Pode colocar por gentileza aí? O tema é Jesus Cristo, Deus homem. Você pode repetir comigo? Jesus Cristo, Deus homem. De novo, Jesus Cristo, Deus homem. O texto base está em 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 7. Quem pode, por favor, ficar em pé? Eu agradeço. 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 7, carta do apóstolo Paulo, palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo. Vamos ler juntos? Mas eu peço para você soltar a voz mesmo e ler com vontade mesmo, amém? Vamos lá. Antes de tudo, pois exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém. Pode sentar, por favor. Pode deixar o versículo 5, por gentileza. Irmãos e irmãs, obrigado, Jorge. Pode tocar baixo, por favor. Esse texto tocou muito no meu coração. Porque o que é cristianismo? Muitas vezes todo mundo acha assim: eu preciso ter uma religião, que coisa boa. Eu quero buscar a Deus, eu preciso buscar a Deus. Mas eu queria que você hoje pensasse o que a Bíblia ensina. Porque há um só Deus e um só mediador, em algumas traduções, intercessor, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Irmãos, o que é um mediador? Quem está ligado aí, diga amém. Eu anotei algumas coisas aqui. O contexto fala sobre oração. Esse texto fala sobre oração e fala que antes de tudo, ou seja, a coisa principal na nossa vida, a nossa vida de oração. Vamos levar em conta que a palavra de Deus é muito preciosa, é muito importante, mas naquela época, 90% ou mais da população não tinha instrução, não tinha estudo. Então a oração sempre foi a mola mestra da igreja viva e avivada. Quem está ligado, diga amém. Então a palavra de Deus é importantíssima. Alguém já disse que a oração é a réplica. Primeiro vem a palavra de Deus. Então aqui ele está falando sobre oração, sobre a importância de orar. E orar pelas autoridades, independente de partido político. Aqui não se fala de política, se fala de se uma pessoa está investida de autoridade, devemos orar por elas, para que possamos viver uma vida de bênção em nome de Jesus. Mas esse texto, irmãos, o que chamou minha atenção é sobre a questão do mediador. Hoje vai ter um batismo, já, em nome de Jesus. A pergunta é: o que é um mediador? Fala comigo assim: o que é um mediador? Irmãos, alguém entre duas partes para reuni-las. Imagine que tem duas pessoas que estão de mal na família, não é? Imagina uma família que tenha duas pessoas que não estão se dando bem. Aí tem uma pessoa que os dois lados gostam, que os dois lados amam. Essa pessoa pode ser uma ponte, sim ou não? Para tentar alinhar o relacionamento de duas pessoas que estão arranhadas. Vamos colocar assim. Então, um mediador é alguém que atua entre duas partes. Obrigado, irmã Leni. Outra coisa, um mediador é alguém que seja capaz de se relacionar bem
com ambas as partes. Caso contrário, ele seria tendencioso em uma direção ou em outra. Infelizmente, nós temos ouvido falar de muitas guerras e pessoas estão tentando ser mediadores para tentar apaziguar. Mas agora aqui o assunto é aquilo que aconteceu no Éden, o pecado, a separação do homem com Deus. E aqui que entra a pessoa de Jesus. Porque Jesus Cristo é totalmente Deus e totalmente homem. Só Ele é capaz de representar ambas as partes com justiça e santidade. Eu vou repetir. Porque Jesus Cristo é totalmente Deus e totalmente homem. Costumamos dizer que Jesus é 100% homem, 100% Deus. A igreja diz amém? Só Ele é capaz de representar ambas as partes com justiça e santidade. E o primeiro, nós vamos falar aqui que Jesus Cristo é totalmente Deus. Irmãos, se tem uma coisa que me maravilha, que me deixa encantado, porque muitas pessoas pensam que Jesus foi somente um homem bom. Jesus foi um grande profeta. Mas Jesus Cristo, na fé cristã, Ele é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E quando você chega a essa conclusão, você chega a essa compreensão, você chega a esse entendimento pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, isso é transformador, isso é libertador. Jesus não pode ser comparado com Gandhi. Gandhi foi um grande homem. Jesus não pode ser comparado a nenhum outro líder, porque Jesus Cristo é Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 1, eu vou usar poucas palavras, eu quero ler mais o texto, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha o que o amigo dele, o discípulo que na ceia reclinava no peito dele, quando foi escrever o Evangelho de João, capítulo 1, do 1 a 5, e depois do versículo 10 e 12. Preste atenção. No princípio, lembra que lá em Gênesis o livro começa o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra, amém, igreja? Mas aqui João está dizendo de uma nova criação. No princípio era o verbo. O verbo significa a palavra, ou seja, a Bíblia. No princípio era o verbo. E o verbo estava com, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Está falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Por isso que você pode chegar aqui, como eu cheguei um dia, pode estar nas trevas que tiver, Jesus chegou, meu irmão, a luz vai chegar na tua vida, glória a Deus. Versículo 10, o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quando Jesus andou nessa terra aqui, lá em Jerusalém, há mais ou menos 2.000 anos atrás, não conheceram. Veio para o que era seu, ou seja, o povo judeu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, fala comigo, poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, a Bíblia diz, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Esse negócio que diz que todo mundo é filho de Deus, irmão, não está na Bíblia, só está em caminhão. E glória a Deus pela vida dos caminhoneiros. Colocou na simplicidade. Eu, quando comecei a namorar a Patrícia, eu pensava disso. E Patrícia, não é bem assim não. Não é todo mundo que é filho de Deus. Todo mundo é uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus, o que é algo extraordinário, amém? Mas para ser filho de Deus, você tem que crer que Jesus morreu na cruz por você, e Deus te adota como um filho. Então, o poder de se tornar um filho de Deus, quando você deposita a sua fé em Jesus Cristo. Colossenses 1, do 13 ao 17. Isso aqui chama de cristologia, a teologia de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, fala comigo assim, transportou, e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Olha só, o qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha quem é Jesus. Este é o quê?
a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Você pode dar um aplauso, louvor a Deus? Esse é o Jesus que nós cremos. Hebreus 1, de 1 a 4. Estamos falando que Jesus é 100% Deus. Ele conhece a parte desse Deus santo, Deus de justiça, esse Deus que se ira com o pecado. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Continuando, por favor. Nesses últimos dias, nos falou por quem? Pelo a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o quê? E olha só, ele é o resplendor da glória, e a expressão, como é que é? Exata, ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então Jesus, se você quer saber como que é Deus, leia as páginas do Novo Testamento, os evangelhos, e você vai ver como é Deus. Deus é Jesus. Glória a Deus! E para encerrar, porque não dá para falar mais, a Bíblia fala muito sobre isso. Para resumir, João 10:30, um versículo pequeno, poderoso. Jesus falando, eu e o Pai. Jesus é Deus. Fala comigo assim, Jesus é Deus. Então por que ele é um mediador? Porque ele é Deus. Ele conhece a santidade de Deus. Ele é Deus. Jesus Cristo, totalmente homem. Eu fico maravilhado, irmão, porque dizem que todo homem quer ser Deus, mas só teve um Deus que quis ser homem. Olha o que está escrito em João 1,14. Olha o evangelho de João 1,14. Olha que versículo extraordinário. E o verbo, lembra do verbo, né? E o verbo se fez e habitou entre, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Comeram e beberam, dormiram do lado dele, acordaram do lado dele. Glória a Deus, dá um aplauso, irmão. Glorifique o Senhor. É esse que se tornou carne. Quando estiver doendo, lembra que lá no céu tem um dos nossos, um Deus que se tornou homem. Aleluia. Então ele é um dos nossos, tem um dos nossos lá em cima, com a cicatriz na mão, nos pés e da coroa de espinhos. Esse é o Deus que se tornou homem. Olha só, irmãos, geralmente a gente quer melhorar, a gente quer ter uma vida melhor, mas um Deus que se rebaixa para poder salvar o pecador. João 4, de 6 a 8. Você vai ver agora um escândalo da graça de Deus. O verbo que se fez carne, o criador de tudo, se tornou 100% homem. Ele se aniquilou. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. O dono da vida ficou cansado, porque ele se tornou um ser humano para salvar a gente, irmãos. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, que era meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe, dá-me de beber.
Um Deus que criou o oceano, os rios, pedindo um copo d'água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Irmão, Jesus multiplicou pães, Jesus multiplicou peixe, mas ele também vivia uma vida normal. Vai lá comprar o pão que eu estou esperando. Provavelmente Jesus estava cansado, com sede, com fome. O meu Jesus, o teu Jesus, esse que é o Criador de tudo, estava cansado. Tem gente cansada aí? Ele sabe o que é estar cansado. Tem gente com sede aí, ele sabe o que é ter sede. Tem gente aí com fome, ele sabe o que é fome. E ele só fez isso, qualquer milagre ele poderia fazer lá de cima, irmão. Mas para morrer numa cruz, para ser o nosso Salvador, ele teve que se tornar um de nós. João 11:35. Mais um escândalo da graça. O menor versículo da Bíblia. Olha só. João 11:35. Eu vou adiantar, já voltou. Lê comigo. Fala assim: Jesus chorou. Ele estava diante do amigo dele que tinha morrido. E ele já ia já dizer: vem para fora, Lázaro. Mas ele tem amor, ele tem compaixão. É um Deus desse que eu quero, é um Deus desse que eu preciso. Aleluia! Ele chorou. Você sabe o que é o Todo-Poderoso? O que deu nome às estrelas, o Criador das galáxias, chorou, irmã Silva. Jesus chorou. Você já chorou? Se a gente chora, ele sabe o que é choro. Choro de alegria, choro de dor, choro de tristeza. Ele sabe o que é choro. Filipenses 2, de 5 a 11. Irmãos, esse aqui é um dos textos que mais mexe comigo. Pastor Leandro também, né? Creio que o pastor Renan também. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também volta ali só um minutinho. Cristo Jesus. Talvez você vai dizer assim: mas por que Cristo Jesus e não Jesus Cristo? Os 12 discípulos conheceram Jesus Cristo. Jesus, o nome do homem. Cristo é título. Cristo é o Messias. Eles andaram com Jesus e depois entenderam que ele era o Cristo. Só que Paulo era rabino, um judeu estudioso. Ele já sabia quem era o Cristo pelas Escrituras. Então Paulo já sabia quem era o Cristo. Ele sabia que o Cristo viria, e ele foi entender que o Cristo era Jesus. Os 12 aprenderam que Jesus, o homem, era o Cristo. Paulo já sabia que era o Cristo e entendeu que era o homem, Jesus. Por isso que Paulo é o único que muda. E aqui, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que olha só: pois ele subsistindo em espírito, Jesus sempre existiu, ele é Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação. Satanás quis: eu vou colocar o meu trono lá no céu, serei semelhante ao Altíssimo. Só que não deu para ele não. Satanás quis ser igual a Deus. Jesus abriu mão de ser igual a Deus para ser teu Salvador, para ser o meu Salvador. Que sendo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Olha só: antes mesmo se esvaziou. Em algumas traduções fala que se aniquilou. Antes mesmo, imagine, irmão, se alguém virar para você e falar assim: você quer virar uma formiga? Você teria coragem de virar uma formiga? Aqui é o dono do universo, Deus da glória. Ele assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Aquele que andou em Nazaré 2000 anos atrás era ele, irmão. Era o Criador de tudo. Por isso que ele andava de vez em quando sobre as águas. Por isso que ele transformava água em vinho. A si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, aqui a gente vê esse Deus. Jesus era o único, irmãos, que poderia fazer esse trabalho. Seu pai e sua mãe te amam muito, mas o máximo que eu posso fazer, Deus nos defenda, dar um órgão do meu corpo para o meu filho. Eu não sou perfeito para morrer no lugar do meu filho. Você, mãe, pode amar muito seu filho, mas você, com todo respeito, ninguém aqui é perfeito, ninguém está apto a ser o salvador de ninguém. Só Jesus, 100% Deus, 100% homem, 100% Deus, 100% homem. Quem está entendendo, diga amém. Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, o Evangelho é maravilhoso. Aqueles que estão entendendo, digam amém. E eu quero concluir no último ponto. Jesus Cristo é totalmente Deus, Jesus Cristo é totalmente homem. Jesus Cristo derruba a parede da separação entre Deus e os homens. Faz assim. Que alívio. Se dependesse de mim, não daria. Efésios 2, do 13 ao 16, diz a palavra: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava o quê? Longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa, o qual de ambos povos, judeus e gentios, ou seja, aquele que não era judeu, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, não só com o povo judeu, mas com o próprio Deus, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse um em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio destruindo por ela eu quero que você entenda, talvez você nunca entendeu, talvez você, quando pensa na cruz de Cristo, você pensa algo que não é o que é para ser. A cruz de Cristo foi ali que Ele se tornou o Cordeiro, Ele se tornou o sacrifício, a ira de Deus foi toda depositada ali. Meu irmão, todo o meu pecado, o teu pecado, Jesus levou. Está entendendo isso? Tu está entendendo a maravilha da graça? Irmão, o que tu errou hoje, o que tu errou há 10, 20 anos atrás, o que tu vai errar daqui a 50 anos, Ele levou naquela cruz. Isso é extraordinário. Esse é o Evangelho da graça. Romanos 5. Tem muitas pessoas que falam assim: o que eu tenho a ver com Adão? Adão que errou, eu que levo a culpa. Olha só, Romanos 5, versículo 1, pula para o 12, pula para o 15, pula para o 19 e o 20. E nós estamos quase terminando, só mais um texto depois desse. Justificados. Eu quero que você entenda que justificado não quer dizer que você é uma pessoa inocente. Você já viu uma pessoa que entrou, que ele errou, mas ele tem um bom advogado? E o juiz dá a sentença e fala: está livre. Quem está ligado aí? Imagina o melhor advogado do mundo. Só que esse melhor advogado, Satanás é o promotor de acusação. Com todo respeito, se tiver algum promotor aqui, mas na função teológica, o inimigo é o acusador. Jesus é o advogado de defesa.
Só que o bom é que Jesus, ele passa para cá e dá uma martelada, porque ele é o juiz também. Glória a Deus! Então eu quero que você entenda, justificado, pois, mediante é só você crer, não precisa sair do lugar. É só crer que Jesus é teu Senhor, teu Salvador, você é salvo. Não faz nada, ele já fez tudo. Quando ele falou, está consumado na cruz, não tem nada para fazer, é só crer. Justificado, pois, mediante a fé. Temos o que, irmão? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Versículo 12. Olha só. Portanto, assim como por um só homem, fala comigo assim, Adão. Assim, portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O outro versículo, por favor. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Mas pula. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E agora segura no banco. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eita glória! Eu estou maravilhado. Vou terminar com esse texto. 2 Coríntios 5, do 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo. Irmão, imagine que você está me devendo R$100 e você não tem como me pagar, mas eu te amo tanto, sabe o que eu faço? Eu pego R$100 e te dou para tu me pagar. Foi isso que Jesus fez. O salário do pecado é a morte. Deus é santo, a santidade de Deus requer que alguém morra. Ele morreu! Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou o quê? Consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu. O que a igreja faz, irmão? Nós temos o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele, Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você era para estar alegre, você era para estar feliz. A salvação é de graça, meu irmão. A salvação é um presente de Deus. E a igreja, o púlpito da igreja, volta o versículo anterior. Tem gente que fala assim, pastor Zé Carlos, por que o senhor é meio doido e prega gritando? Rogamos que vos reconcilieis com Deus. A minha vontade é de sair no banco, pegar um por um. Dá licença, Jorge. Dá licença, posso? Reconcilia com Deus, meu filho. Ele mandou o filho dele morrer na cruz no teu lugar. Isso é evangelho. O resto a gente aprende. Quem está alegre com Jesus, dá um glória a Deus, um aplauso ao Senhor. Aleluia! Deus é. O pessoal que vai batizar, vamos lá.